Sou Ícaro Queiroz e novamente com você, querendo te servir para que você saia daqui com alguma coisa prática e aplicável. Eu sou responsável pelo Clube Gestor, o maior ecossistema em aceleração empresarial de Guarulhos. Atendemos o Brasil inteiro, temos contatos hoje falando com pessoas até da Suíça. Bora lá, eu lavei a indicação de uma terapeuta, olha que legal. Gente, vamos falar sobre caos novamente. E eu vou pegar aqui o dicionário e fala o seguinte, ó, caos refere-se à ausência completa de ordem, estrutura ou previsibilidade. O termo, ele descreve um estado de desorganização, de confusão generalizada ou de condição aonde a situação saia do controle. Qual é o caos que você vive e quais são os causadores de caos? Então, dentro do programa que nós implementamos nas empresas, o clube gestor ele tem uma das atividades deles é retirar o caos, fazer com que a tua empresa ela de fato aconteça de maneira autogerenciável, que você tenha uma empresa que funcione com ou sem você. Beleza? Meu compromisso quando eu implemento o clube gestor é fazer com que a tua empresa cresça. E uma forma dela crescer é que ela não seja dependente do dono. Tem que sair dessa esfera. E eu vou te apresentar os 5 causadores de caos. Eu quero falar hoje de um causador muito específico, um causador muito importante. Vem comigo, olha só. Os 5 causadores do caos que o clube gestor vai apresentar para você, e eu quero, antes de mostrar quais são, e vou falar do primeiro hoje, agora, eu quero que você entenda que o caos ele é convidado, tá? Você convida o caos para estar no seu dia a dia com o seu comportamento, com as suas ações. Então, vamos lá. Causador número um, falta de direção. Imagina o seguinte: se eu me reunir com seus colaboradores separadamente e perguntar para onde a empresa está indo nos próximos 2 anos, será que eles responderiam a mesma coisa? Vamos comigo. Se você, olha só, colocar uma pessoa oculta na sua empresa, que vá lá e pergunte, se relacione e fala o seguinte: meu irmão, para onde a empresa está indo daqui a 2 anos? Onde ela vai alcançar? Qual o status que ela quer estar? Qual a quantidade de clientes que ela quer ter? Qual o faturamento que ela está buscando? Quantos colaboradores que ela vai querer estar? Qual a posição dentro do mercado? Será que a sua empresa vai saber disso? Pergunta é para você. A falta de direção faz, olha só, a falta de direção faz com que as pessoas caminhem, mas sem saber o lugar que ela deveria estar. Quando a gente pega um barco e coloca uma pessoa remando numa direção, esse barco tem uma velocidade. Eu coloco 2 pessoas remando na mesma direção, esse barco não dobra de velocidade, ele aumenta de 15 a 25%. Se eu coloco a terceira pessoa, ele também aumenta a performance e a produtividade. Mas se eu ponho uma quarta pessoa no mesmo barco, remando em sentido contrário, ou seja, em outra direção, sabe o que acontece? É como se eliminasse as 2 ou 3 pessoas que foram colocadas a mais, e é a mesma coisa de ter uma única pessoa. Se torna muito pesado, complexo e difícil. Agora imagine no seu time, gente. Pensa, quantas pessoas tem na sua empresa? Ah, sou uma empresa de 2 colaboradores, de 3 colaboradores, de 5 colaboradores, de 10, de 1000 cara, não importa. Olha só, imagine assim, ó, o financeiro remando para um lado, o comercial tá para a mesma direção, mas um pouquinho para o outro lado. Aí eu vou, meu time de entrega, remando também um pouquinho inclinado para o outro lado. Aí eu pego o meu cliente, que ao invés de remar comigo, está remando lateralizado, com os próprios interesses. Cara, que barco que você está produzindo? Para onde você está indo? Com a falta de direção, será que o caos que você vive tem, pensa comigo, ele tem um princípio baseado na falta de clareza? Que a falta de clareza, ela gera um monte de coisa. Vem comigo. Olha só. Olha os sintomas que a gente traz aqui, ó. Muito esforço e pouco avanço. Trabalha, 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 se esforça, se esforça, se esforça, caminha, caminha, caminha e pouco sai do lugar. Sensação constante de correria. Meu Deus. Será que você, será que você tem sentido que você está numa correria constante, ininterrupta? Há demais do que você deveria? Será que você tem percebido isso? Mudança frequente de prioridades. Será que você tem colocado uma prioridade, ou seja,
eu vou fazer isso, eu me comprometo em fazer tal atividade, eu me comprometo em fazer tal ação, eu me comprometo em trazer esse resultado, eu me comprometo em aprender tal coisa, eu me comprometo em estar nesse curso, eu me comprometo em ir nesse cliente, eu me comprometo em fazer reuniões periódicas. Olha só, são diversos compromissos. Mas no meio da semana, uma coisa acontece, aquilo que era prioridade muda e você agora a prioridade agora é outra, e assim continua o tempo inteiro. A falta de direção, ela faz com que as prioridades sejam modificadas. Você já ouviu aquele termo de: "Eu tenho tanto boa vontade, tanto conhecimento, eu sou tão criativo a ponto de ter tantas iniciativas, mas e a iniciativa não terminada, não concluída, não planejada, não executada?" Porque assim, não é o problema você ter uma iniciativa, é um problema você não ter uma iniciativa que termine, que ela dê continuidade, que ela vá até o final, que ela tenha um tempo de maturidade. Para você falar o seguinte: "Eu continuo porque deu certo e eu acelero", ou "Não é bom, eu identifiquei que falhou, eu paro e corrijo, reajusto ao ponto de ou reajusto ou eu interrompo e elimino aquela atividade". Então, ter muitas iniciativas sem terminativas é um problema. Poucos projetos concluídos. Olha só, isso é uma o que é um projeto, gente? Eu sou formado em gestão de projetos. Eu tenho pós-graduação em MBA em gerenciamento de projetos e organização de empresa. Dentro de projetos, qual que é uma característica ímpar, ou seja, acontece sempre em todos os projetos? Ele tem começo, ele tem meio e ele tem fim. Eu preciso ter começo, meio e fim. E os projetos, quando não são concluídos, ele não tem fim. E aí fica um limbo, um negócio aberto, um negócio, uma percepção, uma cultura de não terminar projetos. Ah, que raiva. Dentro do Clube Gestor, no programa de cultura, a gente resolve isso. Problemas de iniciativas e sem conclusão, sem terminativa, sem acabativo, não faz sentido. Então a gente vai resolver esse ponto aí. Equipe confusa sobre o que realmente importa. Então vamos lá. Você pode ter a melhor equipe que o seu dinheiro possa contratar e que as faculdades, os conhecimentos disponíveis tenha disponível a ponto dela ter se apropriado, feito faculdade, pós, bacana. Mas essa equipe ela precisa saber qual o resultado que ela tem que entregar. Imagina uma equipe confusa não sabendo o que de fato importa para a empresa. Ou seja, a pergunta que eu fiz inicialmente, olha só, será que todo mundo na sua empresa responderia a mesma coisa se eu perguntar agora, para onde a empresa está indo daqui a 2 anos? Essa resposta, ela revela a clareza que a sua empresa tem da direção para onde ela está indo. Ela revela o que é importante aos olhos estratégicos dos donos da empresa, do conselho da empresa. Eu faço parte de conselhos de empresa. Essa clareza é necessário, porque essa definição muda o jogo, faz com que a pessoa lá embaixo, na operação, ela esteja com o punho fechado ou com o punho aberto, e vai ter tempo para as 2 coisas. Qual é o cenário, qual é a posição que você quer que os seus guerreiros, que o seu time, que a sua equipe, que os seus líderes, cara, com o pessoal, com seus colaboradores, qual a posição que você deseja que ele esteja? Se não está explicitamente falado, dito, claro, para onde ela tem que ir, a confusão, tá? Por mais conhecedor, capaz e competente que o seu time é. Ou seja, empresário apagando incêndio todo dia. Eu entendo que muitos empresários fazem assim: tô agora com o chapéu do financeiro e rodando um pratinho. Não, não, não. Agora eu tô com o chapéu também do comercial, fazendo uma venda. Opa, eu tô comercial, financeiro e da entrega. Agora eu tô comercial, financeiro, entrega, administrativo. Comercial, entrega, administrativo. E agora eu vou falar agora com a geração de um novo fornecedor para o jurídico. Não, não, agora olha só, gente, ei, isso cansa. Isso vai fazer com que você, empresário, coloque a bunda na janela. Olha só, isso aí, você vai ficar exposto inadequadamente, porque você está querendo fazer muitas caixinhas uma única vez e você não vai ter uma empresa autogerenciada apagando incêndio o tempo todo. Incêndios vão acontecer, vem com maturidade, venha para cá. Não estou te prometendo uma empresa perfeita. Perfeição não existe. Ele existe em Cristo. Fora isso, não existe perfeição. Eu e você somos humanos e vamos agir na nossa imperfeição, fazendo aquilo que tem que ser feito de maneira correta. Mas o que é correto aqui? Vai ter um incêndio que eu vou identificar, eu vou visualizar o fogo, eu vou agir sobre ele, eu vou resolver a causa raiz, a origem dele, e ele não vai acontecer novamente. Ele não vai ser, mais uma vez, algo que leva
a minha energia drena o meu trabalho. Não vai fazer isso, não vai acontecer dessa forma. Muitas empresas, elas não estão perdidas por falta de competência, sabe. Não sa é mais elas estão perdidas por falta de direção. Então, há a capacidade em fazer o que elas foram contratadas para fazer, inclusive você, empresário. Há a capacidade em você de executar um bom trabalho, de direcionar melhor, de estar mais próximo do cliente. Há sim essa capacidade de você ter uma empresa onde o fluxo de caixa seja mais rentável. Há dentro de você capacidade de ter algum processo melhor e mais bem desenhado, aonde o resultado do trabalho venha a ser mais previsível, ou seja, você vai ter resultados que vão te eliminar retrabalho, vão aumentar a tua lucratividade, vão diminuir os custos do seu dia a dia. Há capacidade em vocês fazer isso agora, mas a falta de direção no que fazer tem rompido e impedido com que isso venha a ser uma verdade. Então, as empresas elas têm sido, consumidas pelo excesso de possibilidade, e não pela falta de capacidade. Falta de capacidade, vai no curso, colocamos no curso técnico, numa faculdade, no curso rápido, no curso online, no curso presencial, vem para uma imersão do clube gestor. Cara, capacidade a gente entrega, mas o excesso de possibilidades de fazer N coisas, e aí a prioridade fica, cara, assim, difusa para vários lugares, para várias direção, e a falta de direção gera conflitos, gera bagunça, gera não sei o que eu deveria fazer, gera eu inicio muitas coisas e não termino aquilo que eu deveria fazer, projetos que são iniciados e não são concluídos. Olha só o caos aí. Então quem não define, olha só, quem não define direção vai ser o quê? Vai ser governado por urgências. Aquilo que não era importante, mas se tornou urgente, eu faço antes daquilo que de fato era uma importância que me levaria para onde eu gostaria de estar. Eu preciso que você saia desse estado. Então, para você governar isso, gera uma direção, comunicação clara, falar com o time, apontar para onde deveria, definição do que deveria fazer. No planejamento estratégico que a gente conduz, a gente dá uma direção para 2 anos, aonde a empresa vai estar daqui a 2 anos. E aí eu trago isso para ter em presente. O que nós, como empresa, com o time que nós temos, com as limitações que existem aqui dentro, com recursos, com dinheiro, com tempo, com energia, com saberes, os recursos que eu tenho, o que eu vou fazer agora, na semana que vem, nos próximos 30 dias, nos próximos 90 dias, como eu faço reuniões periódicas, acompanhadas, para que isso aconteça, e eu e o meu time cobrando, ajudando, apoiando vocês, porque assim, não adianta eu te dar o mapa. Talvez você nunca executou, talvez você não saiba executar o mapa. Então, meu time, o clube gestor, ele capacita, acompanha e durante um ano pega na tua mão, o resultado é nosso, vamos fazer ele acontecer. E a gente caminha para que isso aconteça. Eu te coloco junto com outros empresários. Isso é o nosso planejamento estratégico. Isso é colocar direção no dia a dia. Isso é fazer com que você saiba o que tem que fazer. Isso é você governar sobre o caos e colocar direcionamento. Bacana? Ferramentas que a gente tem para você, para fazer isso. Vem para cá. Olha só, é o mapa de objetivos. O que o mapa de objetivos é? Você tem que escrever. Pega um papel. Então vamos lá, lembra que eu falei que é prático? Eu preciso que você pegue um papel e escreva nesse papel para onde a minha empresa vai estar, como é que ela vai estar daqui a 2 anos, o que precisa ser verdade para daqui a 12 meses aconteçam os resultados que eu me alegre, o resultado que eu falo assim, valeu a pena. Outra pergunta: onde estaremos daqui a 12 meses? Qual é o bacana, se daqui a 2 anos eu quero esse resultado, o que eu quero em um ano? O que eu quero alcançar nos próximos 365 dias? Dá um exemplo, tá? Não importa o mês. Estou em maio, então o que eu quero alcançar até maio do ano que vem? Estou em junho, o que eu quero alcançar até junho do ano que vem? Estou em dezembro, até dezembro do ano que vem. Assim vai, 12 meses à frente, ok? E aí, um ponto muito importante para que você saia da esfera do que eu quero para o que eu vou fazer. Qual é a meta? Meta, ele tem prazo, data e responsável. Uma data clara, que eu inicio, talvez as datas que eu vou fazer, o âmbito para terminar também. Qual é o responsável? O que eu vou fazer? E aí, qual é a meta para os próximos 90 dias? O que tem que ser verdade em 90 dias? Para que você fale, uau, isso valeu muito a pena. Isso é muito importante para o meu dia a dia. Qual é a única conquista? Qual a única que mais impactaria a sua empresa nos próximos 90 dias? Isso é o que eu quero que você faça, tá bom? E aí eu vou te dizer para você, existem empresas
que ela pode sim estar sem direcionamento, mas eu vou te dizer assim, ó, você pode até arrancar o direcionamento. Ou seja, aquilo que não tinha direcionamento passa a ter. A pergunta é: uma empresa com direcionamento, ela tem a possibilidade, olha só, ela tem direcionamento. Com o direcionamento, ela tem a possibilidade de ainda viver caos? A resposta é sim, porque o caos é uma das possibilidades de fazer com que você viva no caos o tempo inteiro. Mas existe outros cenários que poderiam fazer com que você viva no caos. Eu vou trazer no próximo episódio com você o segunda esfera que te aponta. Eu vou apontar, eu vou mostrar, eu vou colocar um holofote, vou colocar luz nos ambientes, nos lugares que te dá aquele aprisionamento do caos. O primeiro é direcionamento. Direcione bem a sua equipe, coloque clareza, faça o mapa de objetivos, a ferramenta que eu orientei aqui. O que que é o mapa de objetivos? Qual é o lugar que eu quero estar daqui a 12 meses? Não, a 24 meses, depois a 12 meses, depois 90 dias. Aonde a minha empresa tem que estar daqui a 2 anos? O que eu falo assim, valeu a pena se isso acontecer. Vem para um ano. Em um ano, o que eu vou buscar? O que tem que ser verdade para que daqui a 2 anos aquilo aconteça? Vem para uma esfera mais curta. O que eu vou fazer? Qual é a meta? O compromisso que eu vou fazer para os próximos 90 dias? Qual é a mobilização que eu vou fazer com o meu time, com os meus conhecimentos, saberes, energias para que isso aconteça? Se você estivesse no clube gestor, eu pegaria na tua mão e caminharia junto. Você não está comigo? Marca eu no Instagram, icaro.oqueiroz. Marca eu no LinkedIn, Ícaro Q, Ícaro, ou marca o Clube Gestor, é o @Clube Gestor no Instagram também. Nós vamos responder, vou republicar, vou repostar e vou caminhar com você. As dúvidas que você tiver são minhas, é minha responsabilidade de responder. Então, as dúvidas que você tiver é o meu compromisso, te servir. Então, eu quero que você saia daqui com algo prático, com uma execução real e com uma verdadeira faca na caveira, ok? Vá lá, executa. Te vejo no próximo episódio.